Sejam bem-vindos aqui a mais ao vosso podcast mais tecnológico do país e do vosso Spotify. Nós hoje temos aqui um episódio muito especial com duas convidadas também muito especiais, em que vamos falar aqui do papel da mulher no mundo tecnológico. É óbvio que vamos abordar aqui o ecossistema, como é que ele evoluiu, como é que é esta questão da liderança e o papel que a mulher ocupa também nas empresas tecnológicas e no nosso ecossistema. E para isso, não podíamos ter duas convidadas melhores que a Vânia, aqui a fundadora das Geek Girls Portugal, que é uma pessoa que eu admiro muito, e outra pessoa que eu também admiro muito, com a qual tenho um prazer enorme de trabalhar todos os dias, numa comunidade que se chama People for People, que também faz parte aqui das comunidades da Porto Tech Hub e que representa também aqui uma empresa da associação, a Cocos. E, portanto, sem mais demoras, porque o tempo urge e vocês já sabem que este Spotify e este episódio e este podcast passam muito rápido no vosso Spotify, vamos já passar aqui a Alexandre e a Vânia para elas se apresentarem. Pode ser? Sim, obrigada pelo convite. Eu sou a Vânia Gonçalves, sou fundadora da comunidade Geek Girls Portugal. Criei esta comunidade já em 2010, portanto vai fazer este ano 15 anos. Uau! Parabéns! Uma adolescente já, sempre a crescer e sempre a consolidar mais conhecimentos e sempre a chegar a mais pessoas e a motivar e a impactar mais pessoas na área da tecnologia, especialmente mulheres. Claro. Como é que descreverias o vosso raio de atuação das Geek Girls? Olha, nós tentamos chegar às pessoas, a mulheres na área da tecnologia, a apoiá-las, às pessoas que já estão a trabalhar em empresas da área tecnológica ou que gostam da área da tecnologia e não em funções diretamente tecnológicas, mas que apoiam a parte da tecnologia nas empresas. Depois também apoiamos muitas mulheres que gostam de tecnologia e querem ter uma carreira em tecnologia, mas não sabem como começar, por onde começar, e depois até já fizeram, e também temos o caso das mulheres que já fizeram bootcamps e cursos como da PTH, apoiados o Switch, e ajudá-las depois a não só a obter a primeira oportunidade de emprego na área tecnológica, mas também a apoiá-las com alguém que já tenha se calhar feito o mesmo percurso ou alguém que já está na área tecnológica e apoiá-las nos desafios no dia-a-dia no seu primeiro emprego. E depois também tentamos chegar às camadas mais jovens. Estivemos no passado mais envolvidas com as camadas mais jovens, tanto com um dia inteiro com workshops, como para irmos às escolas e falarmos das carreiras em tecnologia, não só da mulher, mas das carreiras em tecnologia, portanto, em geral. Também para desmistificar um pouco que tecnologia não é só jogos, não é só programação e mostrar que há, de facto, uma panóplia grande de perfis na área da tecnologia e de apoio a empresas de tecnologia ou empresas de outras áreas, não é? Mas que têm sempre um foco necessário na digitalização dos serviços e nas áreas de tecnologia. Certo. Eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir e que também nos estão a ver nas nossas redes sociais já se estão a perguntar como é que podem chegar a vocês. Como é que podem chegar a vocês, Vânia? Olha, estamos presentes em todas as redes sociais e depois através do nosso site podem ir à parte em que diz estar envolvida como geek ou como Active Geek. Como geek, fazer parte da comunidade, fazer parte da nossa mailing list, do nosso Slack, é um espaço seguro para as mulheres partilharem os seus desafios e procurarem ajuda, mas também divulgamos muitas oportunidades de emprego, de conferências, de cursos, oportunidades para cursos gratuitos, cursos não gratuitos, e depois também nas redes sociais nós vamos divulgando também as nossas atividades e é uma maneira também de nos seguirem. Mas de facto o espaço mais seguro é o Slack e a mailing list que se podem inscrever. Depois também podem participar como Active Geek, que é o que nós designamos Active Geek, é mesmo participar também, serem oradoras nos nossos meetups, darem um workshop, participarem na nossa conferência, serem embaixadoras também. Nós neste momento estamos com atividades presenciais de meetups e workshops em 6 cidades, se não estou em erro, portanto Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Faro. Portanto, temos cerca de mais de 20 embaixadoras voluntárias, fazemos todo este trabalho gratuito. Uau! Somos uma comunidade completamente informal, portanto não há dinheiro envolvido.
fazemos tudo gratuitamente, tudo no nosso tempo livre. Que é curto. Que é curto, depois do nosso trabalho, não é? Que nos garante de facto o nosso dinheiro, o nosso ganha-pão, e depois da nossa família e tudo isso, fazemos tudo no nosso tempo livre. E de facto, só com uma rede assim de mulheres, somos, não sei precisar agora, mas acho que já somos 26, é que conseguimos de facto fazer tantas atividades. Seja os workshops, seja as meetups que fazemos nas várias cidades presencialmente, normalmente nos escritórios das empresas, que o objetivo mesmo é dar a conhecer às empresas que há mulheres na área da tecnologia e para as mulheres também verem, olha, isto pode ser um espaço, tem uma empresa que eu gosto, vou gostar de trabalhar e, portanto, procurar oportunidades ali para trabalhar. Posso fazer aqui um percurso neste sítio, não é? Exatamente. E depois também temos um programa de mentoria que realizamos 2 vezes por ano, em que é um programa de 4 meses em que tentamos ligar sempre 2 mulheres, uma que está à procura de crescer, seja na área em que já está, na área da tecnologia em que já está, ou mesmo até mudar de área, porque também há alturas em que nos cansamos de fazer o que estamos a fazer. Um switch, sem querer fazer publicidade. Não, e depois também há o caso em que vêm de outras áreas e fizeram um programa switch, por exemplo, e há aquela falta de confiança de, opá, eu até já arranjei o primeiro emprego, mas e agora? Eu vou ser capaz, não é? Porque isto é muito diferente do que eu já fazia antes. Eu até já adquiri competências, mas depois o aplicá-las e saber usá-las no dia-a-dia, às vezes tens um bom mentor dentro da empresa, mas ter ali um apoio de alguém que se calhar já passou pelo mesmo, até pelo programa Switch ou por um outro bootcamp, e que passou pelas mesmas dores e pela mesma falta de autoconfiança, não é? É espetacular. Tem sido. Nós temos construído o programa com 25 pares, todas as edições. Estamos agora a fechar a 6ª edição e há sempre histórias fantásticas de apoio e de empoderamento entre as mulheres da comunidade. E depois também fazemos uma conferência anual, que é sempre disruptiva, no sentido em que tentamos ter uma agenda completamente só com mulheres, na expectativa de darmos palco a mulheres falarem temas tecnológicos e temas de desenvolvimento de carreira que noutro sítio se calhar não iriam ter palco, não é? Okay. Porque aqui a ideia é os patrocínios que as empresas, que nós recebemos das empresas, ajudam-nos a criar uma conferência completamente gratuita, com coffee breaks e com almoços, mas não garantem uma oradora no palco, não é? E nós sabemos que a maior parte das conferências, os oradores que lá estão, normalmente estão lá porque financiaram ou apoiaram a conferência, é preciso dizê-lo, não é? E, portanto, é por isso que também temos tão poucas mulheres nas conferências, não é? Porque depois acaba por ser nomeada uma pessoa, normalmente, porque há mais, obviamente, do sexo masculino. E, portanto, aqui a ideia é mesmo trazer as mulheres para a frente, dar-lhes a oportunidade de ter um palco. E acredita que vamos agora para a 3ª edição, mas o que temos visto é que muitas destas mulheres que participaram nas outras 2 edições, aquele foi um palco de confiança, que lhes deu confiança, com uma audiência quase só de mulheres, mas também com homens, mas que lhes deu confiança para agora ir atrás de outros desafios e outras conferências e outros podcasts para falarem do seu trabalho, da sua experiência. Olha, já fui a um dos vossos eventos, que foi até na FAMAC, acho que creio há 2 anos. Sim. E realmente o feedback foi espetacular. Acho que vocês fazem um trabalho muito Obrigada. bom. E é interessante, porque nós falamos muito aqui nos podcasts daquilo que diferencia a zona norte, não só a cidade aqui do Porto, a zona norte, e aquilo que as pessoas nos dizem, e que é a minha perspectiva também, de quem se senta aí nesse sofá, é que há uma questão muito única das pessoas aqui do norte, e eu acho que vocês as duas realmente simbolizam isso, que é, por um lado, ter iniciativa, arregaçar as mangas e do seu próprio tempo, não é? E o tempo é um bem escasso, nós sabemos disso, disponibilizarem de forma a conseguirem também dinamizar o ecossistema, e que também é por isso que nós estamos aqui hoje a celebrar os 10 anos por pessoas como vocês. E sem querer fazer aqui mais elogios, passo já aqui a palavra à Alexandra. Alexandra, quem é a Alexandra? Quem é a Alexandra? Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, a ti e à Portec Cup.
Alexandra é uma apaixonada por pessoas, com um background em RH e sempre a trabalhar na área de people, em diferentes áreas de especialização, mas no mundo tech. Portanto, acho que não sei trabalhar com outras pessoas. Quem sabe um dia terei essa oportunidade, mas sinto-me numa zona de conforto e onde acredito que consigo aportar valor também com boas práticas de people, neste mundo tão competitivo e tão feroz que é a área da tecnologia. Além de ser Head of People na Cocos, trabalho no nosso tempo de coração contigo e com uma equipa fantástica na People for People, onde também acho que temos um papel muito interessante e fundamental, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas que lidam com pessoas, portanto, podemos pôr aqui todas, em que proporcionamos a pessoas que gerem pessoas, que têm contacto com pessoas, dificuldades, desafios e algumas atividades e especificidades até da gestão de pessoas a participar em meetups, que temos não só em formato presencial, que está ali para criar uma rede de networking gira, para depois também aproveitar para nos conectarmos com pessoas que podem fazer sentido na nossa vida pessoal e profissional, mas também temos remotos. Aproveitamos normalmente aquele período da chuva, não é? Que o pessoal está mais confortável em casa e fazemos também sessões e meetups remotamente. Temos um podcast também fantástico, não tirando todo o mérito a este, onde abordamos essencialmente também temas de gestão de pessoas e ligados às pessoas de uma forma geral, e onde convidamos também pessoas na área de referência para partilharem os seus desafios, a sua história e, como a Vânia dizia muito bem, também ajudar a contribuir para criar esta confiança nos outros. Hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa, e criar esta dinâmica de partilha acho que é extremamente importante. Além do podcast, temos também um programa de mentoria que lançamos o ano passado e que foi fantástico, portanto não só... inspirado no das Geek Girls. Inspirado no das Geek Girls e também com o principal objetivo, acho que o motor ou a peça fundamental foi exatamente o proporcionar um espaço seguro a pessoas que têm experiência e que podem partilhar o que foram fazendo ao longo da sua vida em termos de carreira, mas por outro lado também dar espaço a pessoas que têm interesse, têm vontade, mas podem ainda estar ali numa zona ou no seu casulinho mais individual, mas que querem abrir portas e ganhar asas e voar, e acho que foi fantástico, o feedback também foi incrível, e estamos já a preparar a próxima edição, que vai ser tão ou melhor do que a primeira. Duas comunidades em que as duas falam em questões de mentoria. A mentoria, na vossa perspectiva, é essencial ao dia de hoje para reforçar mesmo o papel da mulher neste mundo tecnológico? Porque eu lembro-me que quando eu entrei no mundo da tecnologia e na empresa onde estou atualmente, eu creio que eram 6 meninas que tínhamos, ok? Entre 66 pessoas. Ao dia de hoje, o número é muito mais vasto. E eu vejo isso até no recrutamento que fui fazendo ao longo dos anos. Inicialmente não me aparecia nenhuma menina, e ao dia de hoje já é exatamente, não diria igual, mas uma percentagem muito mais elevada. Sim. Vocês consideram que esta questão da mentoria é essencial até para dinamizar aquilo que é o ecossistema e acrescentar aqui diversidade às empresas? Vânia? Eu acho que sim. Pelo que eu tenho visto, completamente. Acho que as mulheres... que nós temos no programa de mentoria, especialmente as que querem entrar na área da tecnologia, temos mulheres entre os 30 e os 40 não é? Em que já tiveram uma carreira noutra área, que decidiram que por ali aquilo já não dava pica em muitos casos, ou era muito difícil continuar a arranjar emprego naquela área. E, portanto, o programa de mentoria decidiram a determinado momento fazer o investimento, não é? De fazer um bootcamp ou um curso como o da PTH, um switch, e só que depois ficam ali na expectativa de eu vou ser capaz, não é? Eu já investi, eu já dei o primeiro passo, mas agora que tenho que estar no dia-a-dia, na minha primeira oportunidade de emprego, será que eu vou ser capaz, não é? Porque é um ambiente diferente, garantidamente, não é? E depois sempre aquela expectativa de eu aprendi uma coisa na teoria, mas depois como é que eu passo isto para a prática? E eu acho que a mentoria dá não só a confiança tanto na área técnica, não é? Como também na perspectiva das características sociais e de
como é que tu te integras até numa cultura empresarial mais IT, não é? Porque digamos, podemos dizer montanhas de coisas, mas a cultura das empresas IT é realmente diferente de outras áreas. E, portanto, eu acho que esta partilha faz com que as mulheres se sintam mais seguras e mais capazes. E mais acompanhadas. E mais acompanhadas. E, idealmente, eu adoraria que também dentro das empresas também houvesse programas de mentoria, porque de facto mesmo, e eu vejo isso, trabalho numa empresa com um programa de mentoria interno e eu vejo que o nosso, por exemplo, dá essa confiança e também uma rede de apoio mesmo das outras mentoras e mentorandas do programa, não é? E depois também da própria comunidade, mas aquele grupo mais pequeno dá-lhes ali também toda uma rede de apoio, mas depois o programa de mentoria dentro de uma empresa vai dar outras valências, não é? Vai ajudar a mulher a conhecer pessoas a outros níveis da empresa, a conhecer melhor a cultura da empresa, a conhecer melhor como é que se conseguem fazer coisas na empresa. O não core é? business. O core business, desbloquear algumas situações, não é? Com quem às vezes só falar com uma pessoa que está mais acima, tu vais perceber que a melhor maneira de desbloquear algumas situações é ir por ali ou por ali. E, portanto, esse conhecimento que tu ganhas num programa de mentoria interno é diferente, creio eu, de que um programa de mentoria que não está associado à empresa. Mas é de todo também muito valioso para as mulheres poderem também crescer, para as mulheres também perceberem como se mostrarem melhor, não é? Do trabalho que fazem e como falarem do trabalho que fazem dentro da empresa, porque muitas vezes as mulheres fazem imenso trabalho, mas não sabem expô-lo, não sabem apresentá-lo, não sabem dizer fui eu que fiz, não é? E dizem fomos nós que fizemos. E só esta diferença, e às vezes é preciso também passar por um programa interno para ganhar esta confiança de saber expor-se e como se expor, não é? Dentro da cultura da empresa, como expor o seu trabalho. E que eu posso fazê-lo. Exatamente. Que bom. Alexandra, concordas? Concordo plenamente e a Vânia tocou em 2 pontos também muito interessantes que acho que estão ligados com o que estamos aqui a falar, que tem que ver com o ambiente da empresa. E acho que algo que é importante partilhar a pessoas, mulheres, pessoas no geral que querem trabalhar na tecnologia. Eu sinto, e corrijam-me se eu estiver errado ou se vocês têm uma experiência diferente, que as empresas nesta área têm um ambiente inclusivo. E apesar de, concordo plenamente com o que estavas a dizer, Luís, vermos ao longo dos anos uma evolução extremamente positiva em termos do balanceamento, ou pelo menos um maior equilíbrio entre géneros nas empresas, eu acredito que a tecnologia, comparativamente com outras áreas de indústria ou de negócio, ainda é mais inclusiva para, de facto, dar aqui oportunidades às mulheres, dar oportunidades ao talento, independentemente do seu género, e permite esta flexibilidade, também acho que é um chavão muito importante para trazermos, que é a flexibilidade que as empresas tecnológicas têm para as mulheres serem mulheres, para serem programadoras, para trabalharem noutras áreas ligadas à tecnologia, mas também serem mães, também serem... terem as suas atividades, participarem em programas e comunidades como a People for People e as Geek Girls, portanto, N de situações possíveis num ambiente diferente e mais flexível. E também tocaste no ponto do Porto, ou pelo menos do Norte, não vou fixar no Porto, mas o Norte, concordo plenamente. Eu já trabalhei numa empresa com sede em Lisboa, passei lá umas boas temporadas, passei a gostar de Lisboa, que não gostava, passei a gostar de Lisboa e há pessoas fantásticas em todo lado. Mas, de facto, acho que aqui, esta zona onde nós estamos, e acho que somos uns privilegiados por isso, primeiro tem um talento fantástico, vê-se pessoas muito aguerridas e com muita vontade de fazer mais, e daí os programas de mentoria também a serem muito interessantes, porque é possível dar espaço a essas pessoas para partilharem o que é que foram fazendo ao longo do tempo, como é que cresceram e como é que podem ajudar alguém a ganhar essa confiança para crescer. E eu dou um exemplo muito rápido. Na Cocos fui mentora num programa de mentoria a um profissional completamente técnico, era um DevOps. E aquilo foi muito feito à base, lá está, da motivação do mentee com aquilo que poderia ser a experiência do mentor.
Eu não tenho muita experiência, sou uma jovem com 25 anos, acabei... Não sei nada. Mas não tenho... Ninguém diria, não é? Ou ninguém diria que não. Ninguém diria que não. Exato. Mas em termos de experiência de trabalho ou de progressão, felizmente tenho encontrado espaços e oportunidades e também essa arregaçar as mangas e essa força, essa proatividade que me tem feito evoluir dentro das organizações. E ele queria perceber isso mesmo. Como é que eu, que sou super técnico, que não tenho estas competências de comunicação em público ou de dizer que fui eu que fiz, de que foi a equipa, como é que eu me posso evidenciar e posso criar o meu espaço dentro da organização? E foi muito giro, porque eu ao início pensei, ora bem, o que é que eu vou partilhar com ele e de que forma é que eu vou poder ajudar? Mas rapidamente ele desconstruiu e disse, eu gosto mesmo do teu percurso, eu admiro esta capacidade de evolução que tu tiveste num relativo curto período de tempo e queria aprender contigo nesse sentido para eu também conseguir evoluir. E portanto, fechando o tema da mentoria Zona Norte e talento no geral, acho que temos aqui um combo fantástico para evoluirmos e ajudarmos uns aos outros. Espetacular. Nós aqui continuamos aqui no nosso podcast em que celebramos os 10 anos da Portec Hub. Eu imagino que vocês já tenham muitas questões para colocar aqui à Alexandra e também aqui à Vânia. Podem fazê-lo aqui nas nossas redes sociais. Podem entrar em contacto tanto com uma comunidade como outra para saberem mais. E nós vamos ainda querer saber qual foi o papel ou se a Portec Hub teve alguma força também nesta questão do papel da mulher no ecossistema tecnológico, se vocês sentem, e qual é que foi? Alexandra, se queres começar tu? Sim, posso. A Portec Hub teve e continua a ter um papel muito importante nas empresas do Norte, de tecnologia, não só nesta vertente da mulher e das oportunidades que são criadas, mas também no aproximar das empresas. Comparativamente, e desculpem pessoal de Lisboa, mas comparativamente... Desculpa Lisboa. Hashtag. Toda a gente adora. Eu sempre senti, e mais uma vez pode ser a minha experiência pessoal, que no Norte havia muito mais aquela sede de partilha e se eu tenho este conhecimento, porque guardá-lo para mim, eu vou partilhar com as pessoas. E se há boas práticas, lá está, a Vânia até dizia, o programa de mentoria foi inspirado no programa de mentoria das Geek Girls. Top, é isso mesmo. Exato. Porque se há um feedback tão interessante sobre aquele programa, sobre aquela atividade, porquê é que vamos perder tempo a reinventar a roda ou ir ao ChatGPT e perceber como é que podemos fazer diferente quando efetivamente aquilo funcionou? E portanto acho que a Portec Hub tem aqui um papel fundamental no agregar das empresas de tecnologia, no colocá-las também no mesmo espaço para conseguirem partilhar boas práticas e em termos daquilo que é também o suporte à mulher, acho que é colocá-las nesse spotlight e sem dúvida que os programas, nomeadamente o Switch, traz muita mulher nesta reconversão e mostra aquilo que são outras áreas que a mulher pode trabalhar dentro da tecnologia, mesmo que não seja programação, e o Switch também já evoluiu muito com o feedback também das empresas, certo. Eu diria, e tem o Switch QA, que também é uma área que é muito procurada nas empresas de tecnologia e que talvez devido às suas características da função até se adequa ou pelo menos tem mais adesão para as mulheres. E portanto acho que sem dúvida que se junta mais uma vez aqui um combo fantástico Portec Hub a juntar empresas desta zona do país tão boa e com talento tão bom, dando essas oportunidades. Que bom, olha, eu acho que foi há 2 anos que nós fomos à apresentação do Switch, ainda do Dev, ainda não havia mais nenhum Switch, e pela primeira vez eu vi mais meninas do que rapazes no primeiro dia. E foi realmente, pensei, realmente as coisas estão a mudar bastante, porque antigamente quando nós íamos, ainda vamos às faculdades, às feiras de emprego e tudo mais, há cerca de 7 anos a minha experiência era 90% meninos e 10% meninas. Hoje em dia realmente entrar numa turma de um curso relacionado com tecnologia e ver mais percentagem de meninas é realmente uma mudança de paradigma bastante grande, não é? Sem dúvida. Vânia, e vocês? Como é que vem aqui o papel da Portec Hub? Olha, eu acho que posso acrescentar aqui, relativamente ao programa Switch, temos tido, de facto, muito mais mulheres que nós nos apercebemos, seja programa de mentoria, seja na comunidade, a participar na comunidade,
que fizeram a transição via programa Switch e, portanto, seja no Dev, seja no QA, e que muitas vezes nos vêm perguntar: alguém aqui já fez, eu gostava de saber, portanto, nós percebemos que de facto há mais interesse. Mas também temos visto que todas as empresas que fazem parte da comunidade PTH estão sempre muito mais disponíveis para colaborar connosco e para fazer meetups e para nos apoiar no que for. Seja até no programa de mentoria, estão sempre muito mais disponíveis e mesmo com interesse em apoiar aqui mais a diversidade, não é? Que às vezes não é. Portanto, já não temos que convencer estas empresas, não é? É isso que eu quero dizer. Exato, não é? exato. Porque de facto já faz parte do seu ADN já também. faz parte, não é? Já faz parte esta colaboração com as comunidades todas daqui, não só a nossa, não é? Obviamente, e também entre nós, comunidades, não é? Que vamos conhecendo por causa da PTH. E, portanto, já faz parte das empresas esta colaboração e perceber que faz todo sentido. Já não precisamos de andar aqui a convencer. A bater às portas. Sim, exatamente. Vocês fazem completamente, essa seleção, não é? completamente um ecossistema completamente diferente há 15 anos, não é? Também para trazer esta perspectiva mais histórica. Sim. Aqui há 15 anos... meetups, comunidades, isto não se falava quase nada, networking, perceber para que é que fazíamos networking. Era sempre olhar para as outras empresas como concorrência. Como concorrência, não é? E eu acho que mesmo aqui no ecossistema da PTH percebe-se que as empresas colaboram efetivamente, não é? E umas com as outras e que isso faz tudo parte da dinâmica também de crescer para as empresas. E eu acho que isso é mais-valia, eu acho, também daqui da PTH e do que trouxe também à cidade, região norte do Porto. Que bom. Olha, nós estamos aqui a falar convosco, vocês são duas líderes. Percebemos agora, nem era preciso apresentar-vos, percebemos logo pelo vosso discurso, até porque o ano passado ganharam um prémio, Voices of the New Era Leadership, e eu queria então aqui falar um bocadinho sobre também o papel da liderança no feminino, ok? Vocês sentem que durante ao longo destes 10 anos também houve uma mudança de paradigma, ainda há muitos desafios a quebrar, ainda é preciso convencer alguém para que haja mais mulheres nos papéis de liderança? Como é que vocês veem estas questões? Mesmo até para conjugar depois os outros papéis que tanto homens como mulheres têm, de mães, de cuidadoras, também de outras iniciativas que vocês têm fora do trabalho, que também vos ocupa bastante tempo. Quais são os maiores constrangimentos e também como é que nós fomos evoluindo, se calhar até para um lugar muito melhor do que era há 10 anos atrás? Gostava de saber a vossa perspectiva nesse assunto. Eu há pouco comentava com a Vânia que uma das talks que houve em Viena da Female Factor tinha exatamente que ver com uma análise das características dos diferentes géneros, ou seja, a mulher na carreira e o homem na carreira, características e competências. E as características, era uma lista gigante e as mulheres tinham, eu diria, 19 competências muito fortes e mais bem avaliadas que os homens, mas os homens tinham ali umas 5 que eram preponderantes ou muito importantes para uma carreira de liderança e aí as mulheres estavam menos bem avaliadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as mulheres são fantásticas, têm excelentes competências em diferentes áreas, muito transversais, uma inteligência emocional arrisco-me a dizer, acima dos homens, mas podem faltar as competências certas para chegar a um cargo de liderança. Enquanto líderes, o que eu acho que será a abordagem mais interessante é adaptarmos a nossa liderança a cada indivíduo. E se temos 50 pessoas, temos que ter 50 estilos de liderança. E fazer essa análise com as pessoas, seja com homem, seja com uma mulher, na perspectiva de empoderar e trabalhar com elas através de planos de ação, planos de mentoria, planos de formação, o que for, se for a vontade delas em termos de evolução de carreira, essas competências que pareceu-me naturalmente poderão não estar tão vincadas no sexo feminino e estão mais no sexo masculino.
E, portanto, eu diria que, não sei se é uma receita, mas com base nos estudos e avaliaram ali um conjunto de um número bastante elevado de pessoas, há essa diferença entre mulheres com mais competências evidenciadas e melhor avaliadas que os homens, mas naquelas que são decisivas num processo de seleção para um cargo de liderança, os homens destacam-se porque aquelas mais importantes, mais valorizadas, os homens têm-nas mais evidentes. Estão mais trabalhadas. E tem muito que ver com personalidade, porque personalidade traz personalidade, educação, aquilo que a nossa sociedade ou que a nossa educação nos foi trazendo até os dias de hoje, que sim, concordo, é completamente diferente no dia de hoje, comparando há 10 anos atrás. As mulheres estão mais empoderadas, são capazes de dizer fui eu que fiz, e há um trabalho muito grande e muito contínuo nesse sentido, e acho que está a mudar e se está a inverter. E também conseguimos ver isso no LinkedIn, nas redes sociais, mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres a participarem em podcasts, mais mulheres a serem nomeadas ou distinguidas em prémios e cargos de liderança. Mas, de facto, há esse trabalho grande dos líderes também de poderem ajudar estas mulheres, se for, que depois também é ali, há sempre... Outra análise que fizeram tinha que ver com as idades. Quando é que as mulheres entram em cargos de liderança? E tinha uma faixa entre os 18 e os 25, ainda somos profissionais relativamente júniores, a ingressar no mercado de trabalho, a escolher ou a perceber o que é que queríamos fazer. Depois há um grande destaque mais ou menos entre os 30 e os 40, os homens evidenciam-se, porque associamos ou podemos associar à escolha das mulheres em serem mães e, portanto, a maternidade entra naturalmente nesse período. E depois há ali um destaque dos 40 em diante, em que se vê as mulheres a assumirem mais cargos de liderança, talvez porque os filhos já estarão mais ou menos prontos para seguirem autónomos e elas têm mais espaço para a carreira. Isto também é algo que é muito importante as empresas pensarem, que é, se de facto é a motivação desta colaboradora ser mãe ou escolher ir fazer uma viagem à Índia, whatever o que for, temos que estar atentos a essa individualidade, daí as 50 lideranças para 50 pessoas. Portanto, acho que o papel do líder é muito conhecer a pessoa, perceber de que forma é que pode ajudá-lo a encarar aquela motivação como uma possibilidade e potenciá-los, ou seja, estivemos a falar de talento, não é? Independentemente do género. Sem dúvida. Nós falamos aqui da questão da maternidade, mas nem todas as mulheres querem ter filhos ou seguir essa questão. Fica a dica. Mas eu gostava de pegar aqui people for people. Eu gostava de pegar no que a Alexandra disse sobre ali aquela faixa dos 35, até aos 40, porque de facto muito recentemente, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, fizeram estudos na área especificamente da tecnologia e descobriram que cerca de metade das mulheres na faixa etária a partir dos 35 anos deixam a sua carreira na área da tecnologia. Cerca de metade. Por alguma razão? Muito por foram mães, questionam-se, é isto que eu quero, não vou ter tanto tempo para os meus filhos, ou para ser cuidadora, ou para dedicar. Há sempre uma grande culpa aqui, especialmente muito mais nas mulheres, não é? Muito a culpa de eu sou mãe e não vou ter tempo para chegar a casa mais cedo, ou eu tenho que trabalhar até às 8 e quem é que vai ficar com o meu filho ou com a minha filha? E, portanto, chega ali a uma altura entre os 35 e os 40 em que as mulheres fazem uma reflexão e acabam por concluir e abandonar a área da tecnologia e optar por outras carreiras. E eu acho que isto tem não só um grande impacto, obviamente, na massa feminina na área tecnológica, mas também em termos de mais mulheres líderes na área tecnológica. Certo. Porque, de facto, a liderança feminina em qualquer área é baixa, não é? Já o sabemos, está a aumentar, temos visto que tem vindo a aumentar, mas especificamente na área da tecnologia há mesmo muito poucas mulheres líderes. Ou se aguentaram ali muito tempo, ou então saíram para outras carreiras e depois mais tarde voltaram e de facto chegam à faixa etária dos 50, 60 e são de facto novamente líderes na área da tecnologia. Mas há aqui um abate muito grande nesta faixa etária. E eu acho que precisamos de mais mulheres, de mais modelos, não é? De mulheres mesmo na área da tecnologia, que muitas vezes venham falar destes problemas, de tudo o que passaram quando foram mães,
de toda esta culpa e de todo o sentimento de que não vou ser capaz de cuidar de tudo, não é? De cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do meu emprego, e será que eu vou continuar a fazer o meu trabalho da mesma forma, não é? Porque até isso começamos a pensar que já não vamos ser capazes de nos dedicarmos da mesma forma ao nosso trabalho, não é? Porque o tempo não chega, e porque o cansaço também é arrasador, não é? Estás a falar em nome próprio. Também estou a falar, obviamente, em nome próprio. Sou mãe solteira com 2 filhos e, portanto, também sei o que custa, não é? E o tempo que é. E ainda faço coisas nas Geek Girls, não é? Portanto, sei muito bem que, de facto, há dias menos bons e há períodos em que, de facto, se eu olhar para o lado e não me inspirar com uma mulher que, de facto, que eu vejo que conseguiu e consegue e continua a fazer e continua a lutar, às vezes é difícil, não é? E, portanto, precisamos mesmo de apoiar mais as mulheres nesta faixa etária, de criar mais flexibilidade, de criar mais emprego remoto, de mais dias em casa versus mais dias no escritório, não é? Portanto, modelos até de apoio, que há uma série de serviços de apoio para ter um ATL, uma coisa, financiar esse tipo não é? Porque às vezes não chega para tudo, não é? E portanto que acabe por dar mais ferramentas à mulher também para se sentir mais confortável nos seus perfis todos, não é? Nos seus vários papéis. Nos seus vários papéis. Que vai usando. Porque o homem também é pai, não é? Claro. Mas não sente, se calhar, tanto esta pressão de estar presente, de não estar em casa, de sair tarde, não é? Não sente a mesma pressão que a mulher sente, que se autoculpabiliza, não é? É cultural também, não é? É cultural e em Portugal é muito cultural, mas eu trabalho numa empresa internacional e de facto sinto que é transversal esta autoculpabilização. Acho que é transversal. Eu achava que não, que era muito mais aqui da nossa sociedade, não é? Porque aqui, especialmente, continuamos a ser bastante a mulher muito papel de cuidadora e de estar em casa e de apoiar na casa. Mas, de facto, eu acho que é transversal e, aliás, os números mostram isso nos Estados Unidos e em Inglaterra. Exato. Portanto, gostava que aqui em Portugal também fizéssemos assim um estudo. Porto Tech Hub. Eu acho que devíamos dinamizar um estudo destes. Porto Tech Hub, se estás a ouvir, esta é para ti. Mas, de facto, ao criarmos também mais oportunidades de liderança para as mulheres, se calhar também mais cedo, não é? De serem capazes de não ser tanto nos 50 e nos 60, como tu dizias, porque pronto, as crianças já estão quase criadas, não é? Já são mais autónomas, mas mais cedo, com as condições certas, com aqui o balanceamento certo entre trabalho e família, que é difícil, não é? Mas começar as empresas também terem, do lado das equipas de people, também terem mais olharem para os benefícios e para as condições de trabalho, não é? Porque só assim é que, de facto, desmistificamos um pouco de que não é possível trabalhar em IT depois dos 35, não é? Certo, sem dúvida. Alexandra, concordas? Eu ia-te fazer mais uma pergunta, além deste continuado, que é o que é que nós, enquanto ecossistema, e aqui do ecossistema também falo das empresas, das comunidades e mesmo nós, enquanto pessoas, podemos fazer para fomentar mais o papel da liderança no feminino. E quando digo papel da liderança no feminino, não falo só de cargos, mas falo também do poder de iniciativa e de empreendedorismo no feminino. Pergunta extremamente difícil. Devíamos ter mandado esta pergunta Antes. Não, eu acho que, na verdade, vocês, Porto Tech Hub e as empresas associadas, têm dado bons passos nesse sentido, de suportar as empresas nessa partilha de boas práticas também. Mas a Vânia disse algo muito, muito interessante e muito importante, que eu não considero que deva ser só olhado para a questão das mulheres, mas, mais uma vez, ao indivíduo, na questão dos benefícios, da flexibilidade e flexibilização, no sentido de ajustar, na medida do possível, a experiência de cada colaborador dentro da sua jornada na organização às suas necessidades, ou seja, os benefícios. Eu costumo dar este exemplo, se calhar quem me conhece já sabe que eu tenho um gato, eu não tenho filhos,
porque é que eu tenho que ser ou não ter direito a um seguro de saúde para o meu agregado familiar porque não tenho filhos, mas o meu gato é como se fosse meu filho, podia ter um seguro de saúde para o meu gato. Isso é o que se chama equidade, não é? E não igualdade. Exatamente. Ou seja, era mais nesta ótica do chegar a todos, da individualidade novamente, e que eu concordo plenamente, e só acrescentando, as empresas também têm que trabalhar na reintegração. Porque disseste muito bem que não conhecia o estudo, mas se calhar não só as mães têm tempo para pensar no estou aqui bem, é isto que eu quero para a minha vida, começam a pôr outras coisas em perspectiva, mas também questionam-se com toda a certeza sobre eu vou regressar e agora? Sim, qual é que vai ser o meu espaço de trabalho? Qual é que vai ser o meu âmbito? Vou manter a minha função? Está lá alguém? E é que depois as empresas também têm que pensar no e aquele alguém que agora foi ocupar o lugar da pessoa que foi de licença de maternidade. Como é que eu vou gerir esta expectativa? E se puder deixar o mote, eu acho que isto ainda é um tema muito pouco falado, não diria tabu, porque já não haverá de ser tabu, pelo menos acho que nas nossas organizações não é, mas como fazê-lo? Como é que as empresas podem fazê-lo? Se calhar criar um fórum, um workshop, um momento quase que de partilha. Um programa de mentoria com um tema neste, ou com foco também neste tema, porque de facto... Ou um sponsorship, não é? Porque exato, é diferente a mentoria e o sponsorship. Sim. O sponsorship é estar ali uma pessoa que te vai apoiar. A crescer. Exato. É? E a ver para além da tua função dentro da empresa. Acho que também para as empresas, sim, não é? Porque exatamente. eu confesso que eu não tenho o conhecimento ou pelo menos boas práticas identificadas não só na Cocos, mas também noutras organizações, de como fazer isto de uma forma muito smooth e de uma forma muito tranquila para todas as partes. Certo. Portanto, se houvesse... E não vi ainda artigos, não vi muito sobre este tema da reintegração. Mas eu acho que a reintegração pode ser trabalhada nos Employee Resource Groups. Portanto, se houver para a Women, para as mulheres, não é? Tu começas a focar-te nas dificuldades das mulheres. Certo. E esse é um tema que vem logo à tona, não é? De eu vou voltar e agora, não é? Aliás, eu faço... Na empresa onde trabalho faço parte de um grupo assim e esta pergunta surge muitas vezes. Eu voltei e agora digam, como é que vocês passaram a organizar, como é que vocês passaram pela inbox toda, não é? Como é que processaram? As mulheres não é? Começam logo pelo detalhe. Exato. Como é que vocês trataram da vossa inbox depois de 5 ou 6 meses de estarem fora? E depois também o que é que eu perdi? Como é que vocês agora acham que eu poderia... catch up, não é? Atualizar-me sobre tudo o que eu perdi na minha função e do que aconteceu na empresa, de alguma forma. Portanto, estas perguntas surgindo e sendo acompanhadas também de perto por pessoas das equipas de pessoas dentro da empresa, eu acho que as empresas vão passar a olhar para isto também mais de perto e a perceber que temos também que ter medidas mais equitativas, não é? De ir em encontro às necessidades naquela altura daquele perfil de pessoas, não é? Porque temos muitos perfis de pessoas dentro da empresa e há que ter ali um programa de regresso ao trabalho, um suporte diferente, ou até ter... não é? Nós, nos onboardings, depois dos onboardings, há sempre um mentor, ou um coach, ou uma coisa que te apoia, não é? Nos teus primeiros meses dentro da empresa. Um buddy. Aqui, um buddy, não é? E aqui é a mesma coisa. A pessoa voltou e ter ali um buddy durante 1 ou 2 meses que te ajuda a perceber o que é que aconteceu. Porque 6 meses acontece muita coisa. Não é? Às vezes só para mostrar que é tudo normal, não é? Sim. Todos os sentimentos, todas as experiências. Ou só isso, mas também é aquela dificuldade em perceber, mas já lançamos este produto, já fechou aquilo. Não é? Porque numa empresa de tecnologia, 6 meses é muito tempo. Foi acontecer à minha equipa, se estiver no papel de liderança. Exatamente. Não é? Vocês nunca... eu já vi esses relatos várias vezes de colegas que, quando tiveram o primeiro filho, não se conseguiram desligar exatamente por essa... dificuldade ajusante de imaginar o que era a reintegração sem saberem o que é que se passou durante 6 ou 7 meses. Não sei se já viram esses relatos. Sim, muitos, claro. Sim. E qual é que acham que é o papel da empresa nisso? É fazer uma reintegração depois de uma forma eficaz? Há uma forma que vocês identifiquem, e tu em particular, Alexandra, que se pode fazer isso no papel enquanto RH também? Sim. Olha...
na Alemanha, eu agora tenho mais contacto com a Alemanha também, não só no caso de maternidade, mas, por exemplo, sick leaves longas, é obrigatório por lei haver um processo de reintegração. E eu fiquei a conhecer, é o bom da globalização, fiquei a conhecer e dá para tirar estes insights como a Vânia estava a partilhar, que é, sem dúvida que é muito importante people estar aware de que esta pessoa vai voltar. Depois entram aqui alguns temas mais específicos das leis em abordar ou não o profissional enquanto está de licença de maternidade ou quando está de sick leave, mas na chegada, sem dúvida, eu diria que há quase que a necessidade de um novo onboarding àquilo que é a realidade atual da empresa quando a pessoa se volta a juntar. E sem dúvida que essa sugestão do buddy, do mentor, alguém que já passou e consegue partilhar essa experiência é uma excelente prática. Portanto, acho que já ganhei em vir aqui hoje, porque pelo menos levo aqui... Já me tinha questionado sobre esta parte da reintegração, nomeadamente nas sick leaves. Felizmente em Portugal não tivemos essa necessidade ainda, mas se tivermos a ter um programa montado nesse sentido e boas práticas associadas, acho que é o que as organizações podem fazer. E, portanto, o que eu estava a partilhar da Porteca poderia passar por aqui. O que é que pode ser um programa de reintegração? O que é que pode ser este suporte ao regresso da mulher, do homem, independentemente do que está a acontecer naquela fase da vida, à organização, para que a experiência continue a ser interessante e não saiam as mulheres naquele período. Sim, exatamente. Estão-me a dizer aqui ao auricular que eu não tenho, Okay. que a Porteca gostava muito que vocês as duas e as vossas comunidades organizassem um evento em parceria connosco para falarmos deste tema que, pelos vistos, é tão importante e realmente não é falado, da minha experiência também. Por isso, se vocês aceitarem a sugestão, estão-me aqui a dizer ao auricular que a Porteca está completamente disponível para vos apoiar em tudo, para fazerem este evento, até em parceria uma comunidade com a outra. Sim. Claro, Que sim, faz também todo sentido. faz parte da comunidade, Sim. não é? Como nós estávamos aqui a dizer, partilhar, nós tentamos que as empresas estejam mais próximas umas das outras, mas as comunidades também realmente têm um papel essencial e fazerem cada vez mais parcerias parece-nos super interessante e super importante. Boa. Bom, Desafio aceito, exatamente, não é, desafio aceito. Já saímos todos aqui com trabalho de casa. Vânia? Exato. E, na verdade, eu entendo que vocês estejam a adorar este podcast e este episódio em particular. O nosso tempo está praticamente a chegar ao fim e não podia vos deixar aqui uma última questão, que é uma questão que eu fiz muitas vezes nas entrevistas no final e que, por isso, ao ouvir-vos, pensei, eu tenho que fazer a mesma questão, que é, quem é que vos inspirou ou quem é que vos inspira? E como estamos aqui a falar do papel feminino na tecnologia, há alguém que vos inspire ao dia de hoje no papel feminino no que diz respeito ao ecossistema tecnológico, que vos faça continuar ou que até vos tenha feito entrar aqui e fazer as vossas próprias dinâmicas nas vossas comunidades? Giro. Eu ia dizer a minha educadora de infância, mas não dá, porque não foi para a tecnologia. Mas dá, claro. Eu acho que é giro nós também fazermos esta análise, porque nós vamos construindo a nossa personalidade ao longo dos anos e acho que até morrermos ela não vai estar completamente formada ainda. E eu tenho várias referências femininas, nomeadamente a educadora de infância, Geninha, nunca me vou esquecer dela. Em que medida é que ela te... Certo, olha, ela puxou por mim e estimulou muito este lado que eu tenho super prático, super do vamos lá. Eu lembro perfeitamente com 3 anos, que é estranho, ela dar-me o Foi cartão ontem, 3 anos. Foi ontem. Sim, na verdade só passaram mais 15. Dar-me o cartão de multibanco, se calhar não devia dizer isto, proteção de dados. Mas ainda não havia na não altura, havia, está tudo ainda bem. não estava estabelecido. Mas dar-me um cartão de multibanco eu tinha que levar à diretora do infantário. E aquilo era um corredor gigante, não é? Para uma criança de 3 anos, com um cartão, eu ia ler tipo com o tesouro, para entregar à diretora do infantário. Depois elas agradeciam-me imenso e eu lá ia toda empoderada, já fiz aqui a minha boa ação do dia. Ou seja, esta parte do tu és capaz, tu tens autonomia, tens autoconfiança, tu podes fazê-lo, vais sozinha e depois voltar, eu confio e depois levas um agradecimento. Eu acho que sem dúvida que não vou esquecer dela. Depois, a minha mãe, sem dúvida nenhuma, também não na tecnologia, porque ela dizia, filha, tu escolhes o que tu quiseres. E
Eu às vezes digo que trabalho numa empresa de IT e ela, pois, vocês arranjam computadores e coisas, não é assim, mais ou menos por aí, mas sem dúvida que uma referência também, a minha mãe tem, não sei muito bem a idade, mas faz este mês, mas tem 58 anos e ela trabalha das 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. E isto faz-me pensar muitas vezes, porque há bocado a Vânia falava, e os horários, e as mães. Ela conseguiu ser mãe de 2 filhos, conseguiu sempre trabalhar numa área que é extremamente exaustiva, que é a área da hotelaria e restauração, e conseguiu crescer. A minha mãe há uns anos, ou seja, diria que pelo menos há 13 anos que tem negócio por conta própria, e ela inspirou-me nesse sentido. Não que eu queira ter um negócio por conta própria, porque acho que dá muitas dores de cabeça, mas na perspectiva de é possível, e não tem formação superior, não tem essas referências na família, mas percebeu que era boa no que fazia, era mulher empoderada e tinha capacidade para abrir um negócio. Portanto, sem dúvida que a minha mãe é uma referência. E para terminar, prometo que sou rápida, Maria Franco, que foi quem me nomeou para os prémios da Female Factor. Trabalhei com ela na primeira empresa onde comecei a ter este contacto com a tecnologia. E sabem aquela mulher que tem mesmo pelo na venta, usando a expressão do Norte, ela sempre me inspirou nesse sentido. Eu não trabalhava com ela diretamente, mas ela entrava numa sala e seja homem, seja mulher, tudo em sentido, não porque ela fosse má de todo, mas porque era muito aguerrida, que era muito assertiva, ela arregaçava literalmente as mangas e vamos todos juntos, e depois tinha uma paixão pelas pessoas e depois pela tecnologia e criava ali um alinhamento muito interessante, e sem dúvida que ela me inspirou bastante, e pelos vistos eu inspirei ela também, daí esta nomeação. E acho que o bom também de lidarmos com mulheres empoderadas e boas, independentemente da área de intervenção, é isso, não é? Podermos depois ter estas referências boas. Sem dúvida. Eu sinto-me já muito inspirado por cada uma de vocês, por isso. Pois eu não sei muito bem como é que fui para a área da tecnologia. Acho que foi mesmo porque tive um computador aos 8 anos e depois sempre gostei de começar a fazer os meus programas e gravar em cassetes e tudo isso. Mas acho que a minha principal referência feminina foi a minha chefe, a diretora de um centro de investigação, Caroline Powles, que infelizmente faleceu cedo demais, que sempre me incutiu: as coisas são difíceis, mas tu consegues. E juntos somos sempre mais fortes. E, portanto, ela sempre construiu pontes entre pessoas, sempre ligou pessoas diferentes para que se conhecessem e crescessem juntos. Sempre a mim em particular me motivou a: é difícil, mas tu consegues. Lembro perfeitamente de chegar ao escritório dela e de lhe dizer: olha, eu estou grávida e decidi voltar para Portugal e vou-me despedir. E ela: o quê? Estás grávida, mas não estás doente? E eu: não, mas eu quero ter uma filha em Portugal e aquelas coisas, não é? E ela disse: não, calma, nós vamos arranjar uma solução. E, portanto, ela sempre arranjava soluções para todos os problemas de toda a gente. E, de facto, arranjou uma solução numa altura em que ninguém trabalhava remotamente. Estamos a falar em 2012. Eu vim para Portugal, trabalhei durante 2 anos com uma universidade remotamente. Uau. E, portanto, sempre me deu as condições para fazer as viagens, para levar o meu filho, para ter alojamento pago pela minha instituição de empregadora. Portanto, é uma pessoa que me mostrou sempre que os desafios e os problemas têm soluções e que temos de trabalhar muito em conjunto e mais ainda em conjunto para de facto conseguirmos quebrar barreiras, resolvermos problemas, mas também evitarmos outras coisas, não é? E defendermos outros valores na sociedade. E depois há muitas mulheres aqui no ecossistema da tecnologia do Porto, como a Fátima Alves, a Teresa Carreiro e tantas outras, a Sara Santos e tantas outras mulheres que têm percursos de outras áreas e de percursos de liderança que me inspiram e que eu cresço com elas sempre que estou com elas e sempre que vamos almoçar e sempre que vejo o trabalho delas. E, portanto, não queria nomear mais pessoas, mas, certo, de facto, temos muitas mulheres na área da tecnologia já.
que são de facto inspiradoras, que são líderes, que têm todos os papéis que estávamos aqui também a falar, não é? E continuam A fazer desenvolver a seguir e a apoiar muita gente. E acima de tudo isso, a apoiar muita gente também a crescer, seja mulheres, sejam homens. Conseguem também ter esse tempo e desafiarem-se a apoiar muita gente. E que eu acho que isso é fantástico. Não olhar só para o próprio umbigo. Sem dúvida, falaste de alguns nomes, lembro-me logo do nome da Teresa, que também é uma das convidadas neste podcast e que realmente é uma referência para muita gente, até para mim, que realmente é uma pessoa que, com todas as questões e as dimensões pessoais que aqui elencaste, que tem sempre tempo e tem disponibilidade para nem que seja dar um conselho. É isso. Que às vezes, ou para nos ouvir, que às vezes Sim. é aquilo que nós também Às vezes precisamos. é isso que precisamos, não é? E É. é isso, o apoiar, o apoiar também nas suas dimensões, faz-se de muitas formas, não é? Sem dúvida. Olhem, alguma mensagem final que queiram deixar aqui para este podcast em que falamos sobre pessoas, mais concretamente sobre o papel feminino? Alguma mensagem, alguma expressão, alguma coisa que queiram deixar aqui sobre este tema e também sobre vocês próprias? Sim, eu acho que para as mulheres na área da tecnologia é nunca duvidem de si próprias e não desistam. O mote é sempre crescer e não duvidar que são capazes. Boa. Eu gostei muito do que partilhaste, do conselho que recebeste, que é difícil, mas tu és capaz. Eu acho que qualquer pessoa e qualquer mulher é capaz. Nós temos todas aquelas competências dentro de nós, só temos às vezes que as trabalhar de forma a conseguirmos que o outro tenha a mesma percepção do que está dentro de nós. E isso eu acho que é um trabalho fantástico, mas somos capazes. Olha, realmente eu gostava muito de evitar terminar os podcasts da mesma forma, porque as pessoas que nos estão a ouvir e as pessoas que nos estão a ver devem pensar que eu tenho um script, mas eu saio daqui sempre bastante inspirado e no vosso caso foi exatamente isso que aconteceu. Quero-vos agradecer muito a vossa participação, acho que vocês duas são exemplos daquilo que se procura e tenho a certeza que tanto homens como mulheres que nos estão a ver e a ouvir, mas sobretudo as mulheres, estão neste momento também inspiradas e a repensar a sua própria vida e também as suas próprias competências, como aqui falaste, Alexandre. Por isso, agradecer-vos muito. Nós aqui vamos continuar com mais episódios deste podcast que celebra os 10 anos da Porto Tech Hub, e a Porto Tech Hub não é apenas uma associação, é uma comunidade e também não é só da cidade do Porto, é toda aqui a região norte. Contamos convosco para assistirem e ouvirem o nosso podcast, sigam-nos nas redes sociais, façam follow no Spotify e nós vamos continuar aqui com mais convidados tão inspiradores como a Alexandra e como a Vânia. Obrigado.